Olá, querido irmão, eu sou o pastor Luísio e hoje eu quero começar a responder as perguntas que me foram feitas no Story alguns dias atrás. Foram muitas, né? Centenas de perguntas foram feitas, mas tem algumas que se repetiram mais frequentemente, então nós queremos responder a essas. E dentre essas, a que mais foi mencionada foi a questão do dízimo. E a pergunta basicamente é: pastor, nesse tempo da graça, ainda temos que dar o dízimo? Essa é uma questão realmente feita muito frequentemente e eu fico impressionado porque que isso, ou esse é um ponto que chama tanto a atenção dos irmãos. Mas eu não quero ser prolixo com você e eu vou te dizer bem rapidamente. O dízimo faz sim parte da vida do crente hoje. Mas não como uma obrigatoriedade da lei, como um meio de ser aceito diante de Deus, mas como uma resposta apropriada de quem tem provado a graça. Eu creio muito no princípio da primeira menção. E a primeira menção de dízimo é justamente lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão ele vem de uma batalha, né? Ele derrotou lá 5 reis, e ele então vem dessa batalha cansado e sai ao encontro dele 2 reis, Melquisedeque, rei de Salém, e o rei de Sodoma. O livro de Hebreus diz que o Senhor Jesus hoje é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei e também era sacerdote em Salém, ok? Então, quem era esse Melquisedeque? Algumas pessoas acreditam que ele era uma pessoa realmente que existiu ali, um homem. Outros, eu estou entre eles, creem que é uma manifestação do Senhor Jesus fisicamente no Velho Testamento, uma teofania, tá bom? Muito bem. Bom, mas antes de falar de Melquisedeque, você tem que entender o seguinte. Deus tinha uma aliança com Abraão, é chamada de aliança abraâmica. E a nova aliança que estamos inseridos hoje no Novo Testamento, é uma continuação da aliança abraâmica. Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 3. Nós somos filhos de Abraão. Então você não deve encarar as coisas relacionadas a Abraão como sendo parte da lei. Não, é muito antes da lei, mais de 400 anos antes da lei. Tá bom? A Bíblia fala que Abraão foi justificado por fé. Nós também hoje somos justificados por fé. A Bíblia fala então que Abraão, ele sai daquela batalha e Melquisedeque vem ao encontro dele. Melquisedeque aponta para Cristo. E Melquisedeque traz o que para Abraão? Pão e vinho. Ora, não tem que ser um grande especialista para deduzir logo de cara que o pão e o vinho aqui aponta para a ceia. Então aponta para o Senhor Jesus, aponta sim para a nova aliança. Então Melquisedeque traz pão e o vinho. Mas Abraão, como resposta, traz o quê? O dízimo. Mas quem mandou Abraão fazer isso? Não existe nenhum mandamento, nenhuma ordem. Deus não deu uma ordem para ele fazer isso. Ele fez por causa de uma revelação, certamente. O Espírito moveu no coração dele. Aquela era a resposta apropriada. Amém? Então a mesma coisa acontece hoje. Melquisedeque significa rei de justiça, Salém é paz. Então o Senhor Jesus, o rei de justiça, o rei da paz, ele nos traz suprimento do pão e do vinho, que representa todo o suprimento da nova aliança, da graça, da palavra da graça. Mas o que se espera de Abraão? Que ele creia. E na sua atitude de crer, ele então entregou o dízimo. Hebreus diz que ele entregou o dízimo para mostrar quanto Melquisedeque era grande, quanto ele era exaltado. A Bíblia fala que Melquisedeque abençoou Abraão. Mas logo em seguida, entra em cena o outro rei, que era o rei de Sodoma. E ele diz para Abraão: olha, me dá as pessoas e os bens ficam com você. E Abraão fala o que para ele? Olha, eu não quero nada, nem um fio da sandália do sapato, para que você não diga que enriqueceu a Abraão. Abraão sabia que seria próspero e rico, mas ele sabia que isso não viria pelo rei de Sodoma, viria pelo dízimo. Esse é o contexto da história. Não é? Abraão, então, ele é abençoado. Quem estava com Abraão nesse momento? Ló. Abraão seguiu Melquisedeque, mas Ló foi para onde? Para Sodoma. Veja, ele estava em Sodoma, foi levado cativo, Abraão libertou e agora ele volta para Sodoma. Lá ele ganhou uma posição, né? Mais tarde, quando os anjos vêm para destruir Sodoma, ele estava à porta da cidade, significa que ele tinha uma posição de proeminência. A Bíblia fala que Abraão entregou o dízimo, mas não diz que Ló entregou coisa alguma, não é? E a Bíblia fala então que no final o juízo de Deus destruiu Sodoma e não sobrou nada. Ló morreu pobre. Mas Abraão,
que entregou o dízimo recebeu suprimento e prosperidade. Você escolhe qual rei que você quer ouvir, rei Melquisedeque ou rei de Sodoma. Você escolhe qual atitude quer ter, a atitude de Abraão ou a atitude de Ló. Você é obrigado a dar o dízimo? Não, isso é espontâneo. Faça só se tiver revelação. Amém? Deus abençoe você.